Enquanto explora o seu imenso mar, o príncipe submarino se depara com o pior tipo de poluição que está afetando a vida marinha. E quando vai investigar a fundo, descobre que aquilo é obra do ser humano e precisa resolver. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história de um dos personagens mais antigos do universo Marvel, Namor, Carga Mortal. A história possui o roteiro de Rogers Brown, cores de Adam Walenta, arte final de John Stengland e editor-chefe Tom DeFalco. Foi publicada em 1994 e corresponde à edição anual número 4 da revista Namor, o Príncipe Submarino, volume 1. Tá gostando? Então já deixa seu like para dar uma força e vamos girar com a história. Enquanto exploravam a beleza infindável das maravilhas do oceano, David e Jessica capturam um par de lagostas. Enquanto aprisionavam os crustáceos, o casal de mergulhadores comemoram a conquista da caçada. No entanto, percebem a presença de um exótico homem, Namor, o príncipe de Atlantis, que gentilmente pede para eles soltarem os animais, pois estão em um local de procriação e não é permitida a colheita. Mas os caçadores se recusam a atender seu pedido atirando um arpão nele, que é interceptado pelas mãos do príncipe com a maior facilidade. Em seguida, o aquático toma a arma do humano e amassa o objeto como se fosse uma folha de papel. Ao ver aquilo, os dois caçadores ficam apavorados e partem sem olhar para trás. Enquanto assiste aquelas pessoas fugindo, Namor fica pensando que os humanos nunca param de surpreendê-lo com suas atitudes estúpidas, pois são capazes de viajar para as estrelas e construir edifícios que quase tocam os céus, mas ainda assim agem de forma tão contraditória. Uma hora depois, Namor, fazendo a ronda pelo mar, repara um cardume de peixes com vários deles parecendo que foram queimados, e fica preocupado com aquilo, pois sabe que nenhuma ação da natureza iria causar tais danos naqueles seres. Então ele começa a procurar o motivo daquela inconveniência e rapidamente encontra um barril radioativo. E ao avançar um pouco mais, descobre uma enorme quantidade do mesmo produto venenoso. E pensa que aquilo só pode ser obra concernente aos atos de remoção de resíduos causados pelos seres da superfície. E para piorar ainda mais a situação, os vapores tóxicos começam a penetrar sua pele endurecida e ele é obrigado a se afastar dali. Enquanto fugia daquela toxina tão prejudicial, o homem do mar, que estava furioso, promete que alguém irá pagar. E não demora muito para encontrar um navio lançando mais tambores na água. Enquanto isso, vemos um senador chamado Tech Wood conversando com um homem sobre um descarregamento e durante o diálogo ficamos sabendo que o político também é empresário. E o homem do outro lado do telão se chama Jerry Faulkner e foi contratado para descartar materiais questionáveis de sua empresa no mar. E antes da ligação terminar, o salafrário de colarinho branco comenta que aquela operação precisa ter total sigilo. E faz uma ameaça dizendo que se aquele segredo vazar, ele estará arruinado. Entretanto, não gosta de cair sozinho. Então o safado que está fazendo o trabalho sujo diz que ele não deve se preocupar, pois já possui segurança extra a bordo. Naquele instante, nosso herói que estava invadindo o navio se encontrava baixando a porrada em todos a bordo que aparecia na sua frente. Mas um raio incandescente o acerta de surpresa. Em seguida, uma figura da mesma raça de Namor aparece se apresentando como Death Charge e diz que aquele navio está sob sua proteção. Ao ouvir aquilo, o príncipe pergunta como um Atlante pode se aliar a criminosos que causam tanta destruição ao seu próprio lar.
e levanta já dando um baita soco nele. Depois da porrada, o vilão comenta que imaginou que aquele trabalho seria chato e ironiza dizendo que está feliz por um grande príncipe decidir se unir ao cruzeiro. E o herói invocado continua tomando a ofensiva. E quando iria novamente atacar, acabou sendo surpreendido por mais uma rajada escaldante. Com o ataque, Namor desmaia e Death Charge o pega pela cabeça dizendo que poderia matá-lo ali mesmo. Mas como é muito ganancioso, conclui que seria melhor prendê-lo e vender para algum vilão rico, pois sabe que muitos pagariam uma fortuna por ele. E bate com sua cabeça no chão para garantir que ele não acorde tão cedo. Depois ele avisa para o seu cliente que é o próprio Jerry Faulkner que irá levar o convidado para baixo, e o mesmo diz que não se importa contanto que não crie problemas. Um tempo depois, Namor acorda e percebe que está preso em uma enorme âncora. Então Death Charge diz que ele irá render um bom dinheiro. E depois comenta sobre a pergunta que Namor fez anteriormente sobre o fato dele estar ajudando a poluir o oceano, e a resposta é simples: lucro. Em seguida, ele conta sua história e vemos um flashback de como ele conseguiu seus poderes. Depois de ser exilado de Atlantis por crimes pelos quais nunca fora condenado, se deparou com uma lixeira de dispositivos militares indesejáveis. E quando se aproximou, o aparelho desencadeou uma reação em cadeia em toda a parte do aterro de lixo. Pouco tempo depois, alguns cientistas atlantes que ficaram surpresos por ele ter sobrevivido tentaram analisar seu corpo, e foram novamente surpreendidos com a mudança drástica de sua estrutura, pois a combinação do lixo com produtos químicos fortaleceram sua pele, e por dentro sua estrutura pulsava devido a tanta energia que estava acumulada. E quando a força foi liberada, todos os cientistas foram incinerados. Depois de um tempo, ele começou a descobrir através de tentativa e erro como controlar e canalizar a energia através de seus braços. E adicionalmente desenvolveu a habilidade de respirar na terra tão bem quanto debaixo d'água. E com todo aquele poder sob seu controle, ele começou a vender serviços pela maior quantia. Depois de contar sua história, ele manda 2 homens que estão no navio ficarem de olho nele enquanto ele cuida de outras coisas. Então vemos os 2 capangas conversando sobre o fato do Homem-Peixe não parecer tão durão naquele momento, e começam a zombar dele quando notam que o prisioneiro está tentando erguer aquela âncora de 2 toneladas. Mas como eles não conhecem Namor tão bem, não sabem que aquela pouca quantidade de água que está próximo dele já é o suficiente para lhe dar um pouco de força, além da sua determinação ser infinita. E logo ficam com cara de besta por terem subestimado o prisioneiro e fogem dali morrendo de medo. Em seguida, Namor fica de pé carregando todo aquele peso e rapidamente se liberta. Segundos depois, os 2 rapazes avisam a Death Charge que Namor estava se libertando e o vilão fica preparado. E não demora muito para o herói surgir por baixo quebrando o chão e cair para cima dele. Então o Atlanteano diz que já derrotou Namor e irá acabar com ele de novo, e ambos vão para cima do outro com tudo. Enquanto isso, dentro da sala de controle, o patrão de Death Charge assistindo à luta começa a se preocupar com a destruição que a batalha está causando e diz que não quer ser arruinado por 2 aberrações oceânicas. Voltando ao combate, o vilão de pele azul aparentemente estava levando a melhor. Porém, Namor, que estava aguardando seu inimigo liberar sua energia, consegue virar suas mãos contra ele mesmo no momento certo do disparo. Voltando ao interior do navio, Jerry Faulkner, sabendo que iria se ferrar, pede para todos ficarem em silêncio na esperança de Namor ir embora sem procurar por eles. E comenta que se tiver sorte, talvez morra de ataque cardíaco antes dele chegar. Contudo,
percebem que Namor estava se aproximando e começam a entrar em pânico. Em seguida, o herói aparece cheio de raiva perguntando qual deles é o profanador de seu oceano. E o chefão, se borrando de medo, começa a se explicar dizendo que é vice-presidente de uma empresa chamada Transcor. E quando Namor o pega pela gravata, o vilão solta todas as informações sobre as comissões que tem recebido do senador Tackwood para despejar lixos tóxicos de maneira inapropriada, e assim não precisar gastar milhões para empresas de estocagem e taxas de descarte. Então Namor avisa que se ele não revelar tudo para as autoridades, ele voltará, e o medroso diz que enviará um relatório por escrito. Depois o príncipe tem a ideia de enviar aqueles tambores que ainda não foram despejados para a casa do senador. Epílogo. Um tempo depois, vemos a piscina da propriedade do senador Tackwood, que fica na parte alta de Nova York, abarrotada de barris bem no momento de uma festa de reeleição. E quando o pessoal da imprensa vai até Namor perguntar o que significa tudo aquilo, ele conta tudo o que aconteceu detalhadamente e manda o senador, junto com todas as empresas envolvidas, iniciarem os processos de limpeza imediatamente ou terão de responder a ele pessoalmente. Então uma das repórteres que se encontrava no evento rapidamente inicia uma transmissão ao vivo via satélite e começa a entrevista fazendo perguntas ao político corrupto. Com isso, o príncipe submarino fica aliviado por saber que tudo será resolvido. E para melhorar ainda mais a sua noite, uma bela mulher começa a paquerá-lo e eles começam a conversar. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Namor, Carga Mortal é um excelente exemplo do quanto é importante preservar o meio ambiente, pois muitos atos egoístas que cometemos podem prejudicar outros seres inocentes, causando um enorme prejuízo para todos nós. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.